Graças a Deus, estamos juntos nessa belíssima manhã de segunda-feira, hoje dia 29 de setembro. Hoje comemora-se o dia do policial, o dia também do petróleo, o dia do professor de educação física e o dia do anunciante. O programa Opção para a Vida, deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes, estaremos ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior trazendo-nos a conclusão da palavra que nós recebemos desde a última quinta-feira. Eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Continue conosco, não mude de canal. Desejamos também lembrar a toda a sociedade campinense, a todos os nossos irmãos e amigos que estão conosco, internautas, que o programa Opção para a Vida estará realizando no final do próximo ano. Lembre-se, mês de dezembro, primeira quinzena de 2026, a nossa 14ª excursão à Terra Santa. Recentemente chegamos de Israel e concluímos a nossa 13ª excursão e já estamos programando a nossa 14ª excursão. Primeira quinzena de dezembro é baixa estação. Se você desejar viajar conosco e realizar a viagem dos seus sonhos, programe-se. Primeira coisa que você deve fazer é providenciar o seu passaporte. Segunda coisa, você deve fazer suas economias para que quando formos realizar o lançamento em janeiro do próximo ano, você já saiba os valores que são congelados no momento em que nós fechamos o pacote. Para maiores informações, após o programa, ligue para o telefone 083 9149 3993. Passaremos as informações de como você deve já programar-se para realizar a viagem dos seus sonhos. Quero deixá-los agora com o pastor Antônio Júnior. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém. Minhas queridas irmãs, amadas mães, corajosas Déboras que estão aqui essa tarde, né? A gente fica com o coração cheio de alegria, né? E de reverência ao Senhor, nos reunindo nessa tarde e sobre a oportunidade que temos de refletir na palavra do Senhor. E nosso tema hoje, irmãs, é a herança da fé. Mães de joelhos, filhos de pé. E esse não é apenas um lema, não é? Isso é uma verdade, isso é uma promessa. Isso é algo que se desdobra na história das famílias, que entrega os seus filhos nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Então eu quero utilizar desse texto para nos guiar em uma mensagem pequena, mas que traz um ensino muito necessário e que nós destacamos aqui, que é um verdadeiro tesouro para todas as mães. Paulo, escrevendo para o seu amado filho na fé, Timóteo, ele diz essas palavras bem significativas: lembro-me da tua fé não fingida, lembro-me da tua fé não fingida, a qual primeiramente habitou na tua avó Loide e na sua mãe Eunice. E aí eu destaco essa importante menção de Paulo, porque a gente vê a fé sendo celebrada, não como uma teoria, um conjunto de regras dentro de uma religião, mas como uma herança viva. Uma herança viva. Herança, pega essa palavra, herança. Transmitida de geração em geração, de coração para coração. E é no centro dessa transmissão estão duas mulheres, Loide e Eunice. E a primeira coisa então que eu destaco como lição nesta tarde é essa força, às vezes silenciosa, das mães na história da fé. Pensem comigo por um momento, quem era Loide e Eunice?
A Bíblia não nos dá muitos detalhes, ou seja, pouquíssimos detalhes sobre elas. Não lembro ouvir alguma coisa sobre grandes milagres que elas operaram. Não diz sobre seus discursos ou suas pregações que proferiam. Não fala se elas eram líderes de nações, como Débora foi. Mas essas duas mulheres eram mulheres como vocês, comuns. Amém? Até porque aqui ninguém aqui representa o Brasil, é? Não. Alguém aqui é presidente do Brasil? Não? Então somos mulheres comuns, não é? Mulheres da sociedade comuns. Mas essas mulheres comuns como vocês, que vivem as suas vidas diárias, que enfrentam os seus desafios, e um desses desafios é amar os filhos. E elas tinham algo diferenciado e que Paulo vai destacar nesse texto. Elas eram conhecidas por ter uma fé não fingida. Então, Lloyd e Eunice, ela não era destacada por alguma posição de governança, alguma posição na igreja, alguma coisa desse tipo. Não, o destaque delas é algo muito precioso para todos nós. Elas tinham uma fé verdadeira. Essa fé não fingida é uma fé autêntica, é uma fé genuína, que não usa máscara, que não é para o show, mas que vive na essência do ser. É uma fé que se manifesta nas pequenas atitudes, nas decisões diárias, nas prioridades da vida. É a fé que se ajoelha ao lado do berço. É a fé que murmura orações no meio da noite. É uma fé que ensina sobre Jesus antes de dormir. É uma fé que orienta com paciência e amor. Lloyd e Eunice, então, era a avó e a mãe de Timóteo. Provavelmente elas viviam em Listra, uma cidade onde Paulo foi apedrejado e deixado como morto. Imaginem a pressão de viver o cristianismo nessa cidade. Se elas moravam lá, e se Paulo foi apedrejado ao ponto de deixar ele desfalecido, a gente tem que imaginar isso. Como era ser mulher de fé, não fingida, numa cidade como essa, totalmente hostil. Mesmo assim, aquelas mulheres se apresentam como mulheres que permaneceram firmes. Elas plantaram, elas regaram a semente da fé no coração do menino. Elas não o obrigaram, ela não o forçou a alguma coisa, mas elas viveram diante dele uma fé tão real, tão palpável, que Timóteo não teve como não absorver aquilo. E é fato de que essa herança dessa fé, Paulo vai e reconhece nele. E é aqui que mora essa primeira grande lição para nós. A fé que você vive diante dos seus filhos é o sermão mais poderoso que eles ouvirão na vida. Suas palavras são importantes, sim. Seus ensinamentos são essenciais. Mas o exemplo da sua vida, a sua fé não fingida, é o que se gravará no coração deles de forma indelével, no coração dos seus filhos e filhas. Portanto, seus filhos e suas filhas podem não lembrar de todas as palavras, mas eles jamais esquecerão a imagem de você de joelhos, com os olhos marejados, intercedendo por eles. Eles nunca esquecerão a sua perseverança diante das dificuldades, a sua confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia desabar. Em segundo lugar, a gente pode perceber aqui o poder transformador da oração, das mães que estão de joelhos.
A vida de Timóteo é um testemunho vivo do que acontece quando mães oram. Timóteo se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva, um companheiro fiel de Paulo, um pastor dedicado. Ele não se desviou, não abandonou a fé, permaneceu firme, mesmo em tempos de grande perseguição. E Paulo atribuiu isso diretamente à fé, melhor dizendo, à fé da avó e da mãe dele. Amém, minhas irmãs? Eu espero que esteja pesando no seu coração agora essa responsabilidade. Mas esse peso não é um peso de desesperança, é um peso de alegria, de consolo, de regozijo, de esperança para os nossos filhos. A sua oração, a sua fé ativa, dedicada, não fingida, vai fazer toda a diferença na vida dos seus meninos e meninas. Cada uma de vocês tem esse, eu vou chamar de um poder imenso nas mãos. O poder da oração. A gente não pode deserdar, a gente não pode dar uma pisa, a gente não pode algumas coisas, mas eu duvido a gente não poder orar. Não tem quem proíba. Aleluia. Não tem quem proíba a gente de orar. Por isso a gente tem esse poder imenso nas nossas mãos. A oração. Quando vocês se ajoelham, não estão apenas sussurrando as palavras ao vento. Vocês estão movendo os céus. Estão declarando a soberania de Deus sobre a vida dos seus filhos. Estão construindo um muro de proteção ao redor deles. Estão abrindo caminhos para que a graça e o favor de Deus os alcancem. Em meio a inúmeras histórias de mães que oraram pela sua filha, pelo seu filho. E eu já contei a minha aqui. Mas eu fui pesquisar algumas outras histórias e me deparei com a história de Rafael Guimarães, pastor, mas que teve uma juventude marcada pelo desvio e pelas escolhas perigosas que a juventude sempre nos traz. E ele mesmo contou que em um determinado período da sua vida, ele estava completamente entregue ao mundo do crime e do tráfico de drogas. Pesado, né? Pesado. Mas infelizmente é a realidade de tantos jovens. E às vezes a realidade de tantos jovens que nasceram na igreja, que estavam na comunhão dos santos. Ele andava armado, ele vivia em conflitos, e parecia não haver mais saída para ele. Ele se sentia desamparado e sem rumo, buscando aceitação em lugares e pessoas que o levaram para um caminho de destruição. Porque muitas vezes é assim. Você quer ser chegado dos caras, né? Ser aceito na roda. Ser descolado. Mas enquanto Rafael se perdia nas ruas, havia uma mulher que não desistia dele. E às vezes a gente é assim mesmo, sabe? A gente olha, não é o meu filho, não é minha filha. Não tem nada a ver com ele. Isso é um marginal. Mas a mãe não vai dizer isso, não. Eu vi isso muito forte no México. No México você não vê crianças de rua ou adolescentes de rua ou jovens de rua. Porque lá no México eles têm uma cultura de, aconteça o que acontecer com o filho, ele sempre vai ter o abrigo da casa. Ele pode voltar para casa, ele pode ir para casa, dormir em casa, mesmo drogado, mesmo no mundo do crime. Acho que isso reflete muito nessa história de Rafael aqui. Porque Rafael, ele não tem um abrigo da casa, mas ele tinha um abrigo da oração da mãe dele. E ela se manteve fiel a Deus, buscando ao Senhor Jesus com uma fé inabalável. E Rafael relatou que sua mãe vivia momentos de profunda angústia, mas ela nunca parou de orar.
E ele conta que um dia, então, sua mãe, em meio ao desespero, pegou a Bíblia, desceu para o quarto, fechou a porta e, sentada à mesa, abriu a palavra e ela clamou a Deus, lembrando de uma promessa antiga. Deus, o Senhor, me fez uma promessa que o meu filho seria um pregador da sua palavra. Mostra para ele porque foi que ele nasceu. E a oração daquela mãe não foi em vão. Rafael testemunha que, mesmo em meio à vida de crime, Deus estava guardando, né? E Ele nos guarda mesmo. É impressionante. Fazendo as coisas mais que merecia a morte, mas enquanto a mãe está orando, não acontece nada com ele. E foi assim com Rafael. Deus o guardou. E ele glorifica a Deus por isso. Pois se não fosse a mão do Senhor, ele não estaria ali para contar a sua história. Ele diz que não tinha mais jeito. Ele exclamava isso, a frase que ele dizia: não tem mais jeito para mim, porque eu estava totalmente perdido. Foi a misericórdia de Deus, movida pela oração persistente de sua mãe, que Deus o alcançou, o resgatou. E Rafael foi alcançado pela graça, sua vida foi transformada, e ele hoje é um pregador da palavra de Deus, assim como Deus havia prometido quando ele era criança. Ele leva a mensagem de Cristo para muitos, ele leva a esperança de que Cristo é um Deus que salva, que cura, que resgata e que liberta. É interessante que Rafael conclui seu testemunho afirmando que sua casa, que parecia destinada à vergonha, hoje é um lugar de honra para Deus. A promessa de Deus na vida de sua mãe se cumpriu, louvado seja o nome do Senhor. Porque também tem esse lado. E quando a gente olha que o lar vai ser uma tragédia pelas consequências do crime, da desobediência, do pecado. E infelizmente a gente vê alguns núcleos de família justamente pintado como isso, né, como um caos. Deus restaura de tal forma que o nosso lar é transformado de tal forma que se transforma num lar agradável, num lar consolador, num lar de poder. De poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apelo que nós fazemos nessa tarde é para que vocês continuem sendo uma Débora de joelho. O mundo de hoje, ele é mais complexo e perigoso do que nunca. Nossos filhos são bombardeados por todo tipo de influência, por ideologias que tentam distorcer a verdade, por tentações que espreitam a cada esquina. Eles precisam de mães que se levantem como guerreiras espirituais. Eles precisam de mães que não se intimidem, que não se canse, que não desista. Então, meu apelo nesta tarde é para isso, Déboras. Continue de joelhos orando. Continue orando. Paulo disse que a fé de Lloyd e de Eunice habitou em Timóteo. Irmãs, todo o esforço e trabalho de vocês em oração e joelho vai refletir na vida dos seus filhos. Vai refletir na vida daqueles que você, então, adotaram como os filhos espirituais. Alguém vai me adotar? Que a sua fé seja tão real, tão presente em seu lar, que ela habite no coração dos seus filhos. Que eles respirem fé, que eles vejam a fé em ação através da vida de vocês. Então priorize sua comunhão com Deus. É interessante essa questão da comunhão, porque você está orando por uma causa ali, no sofrimento, angustiada, chorando, derramando lágrimas, mas aquilo está te fortalecendo de tal forma, que a gente nem imagina. Teve uma vez que eu fiz uma experiência, eu vou orar assim, por longas horas. Mas minha irmã, é uma experiência tão maravilhosa. Você se levanta e diz: rapaz, pode se levantar o cão aqui que eu derrubo ele na hora. De tão poder que você se levanta depois da oração. Que experiência maravilhosa na presença do Senhor. E eu acho que vocês são assim mesmo, essas guerreiras, sabe? Quando se levanta de joelho, o cão se levanta, sai. Não fica um na frente.
É na frente, porque em você já não pode habitar jamais, que já habita o Espírito. Então, ele tem que ficar na frente para impedir alguma coisa, mas cai. Então, irmãs, priorize essa comunhão com Deus, a oração, para ter fé não fingida, para transmitir. Você precisa alimentar a sua própria fé. Tire tempo para a oração pessoal, para a leitura da palavra, para a adoração. Seja cheia do Espírito Santo, pois é dele que vem a força para perseverar. E outra, seja exemplo. Exemplo. Seus filhos aprendem muito mais pelo que você faz do que pelo que você diz. É interessante porque às vezes o filho chega na adolescência, na juventude, já se acha intelectual. Né, Clarice? Já se acha intelectual. Aí vê mãinha e painho, lendo a palavra, orando, dando palavra de bênção, e diz, mas são retrógrados. Oh meu Deus, mas são religiosos. Aquilo tem um testemunho tão violento no coração deles, que a arma que eles têm, de tão envergonhados que estão, é menosprezar mamãe e papai. É desse jeito mesmo. Mas quando eles menosprezam, estão se defendendo de uma coisa que está faltando na vida deles. É a devoção, é a fé, é a dedicação, é a comunhão que os pais têm, que a mãe tem. Então seja exemplo, continue, ore, ajoelhe, fale de Deus, bota o programa lá de TV, assista Hernandes Dias Lopes. Valdomiro não, Hernandes Dias Lopes é melhor. Amém, meus irmãos? Amém? Assiste Pastor Júnior lá no Devocional Diário. Mas seja exemplo. Seja exemplo para o seu filho e para a sua filha. Ensine a palavra de Deus. Não delegue essa responsabilidade apenas para a igreja ou para a escola bíblica. Desde cedo ensine os seus filhos sobre Jesus, conte histórias bíblicas, ore com eles, cantem hinos. Orem sem cessar. Eu acho que esse é o ponto principal aqui para as Déboras, né? Ore sem cessar. Não há situação sem esperança para Deus. Não há filho perdido que Ele não possa resgatar. Não há filho perdido que Ele não possa resgatar, amém? Aleluia. Não há desafio grande demais para a sua intervenção. Clame pelos seus filhos, pelo seu caráter, pelas suas escolhas, pelos seus relacionamentos, pela sua salvação, pelo seu propósito. Olha, eu como homem, pai, dói muito eu orar assim, pai, dá um marido para a Cecília, mas então, eu tenho que orar, vai chegar o boy lá, né? Vai chegar o boy lá. Fazer o quê? Mas que seja um boy de caráter, né? Que seja trabalhador, amém? Temente ao Senhor. Se for pastor, a bichinha vai sofrer, mas tudo bem. A mãe ensina. Irmãs, falem a palavra do Senhor nos seus lares. Declarem a palavra do Senhor sobre a vida deles. Abençoe eles. Aleluia. Preserve e persevere na oração. Mesmo quando não vinham os resultados imediatos. Lembre-se, seus joelhos são a sua arma mais poderosa para alcançar a graça e o favor de Deus sobre a vida dos seus filhos. Confie em Deus. Depois de fazer a sua parte, confie. A salvação e o destino dos seus filhos estão, em última análise, nas mãos de Deus. Acabou. Então você planta, você rega, mas é Deus quem vai fazer crescer. Eunice e Lloyd fez isso. Elas eram um exemplo dentro de casa para aquele menino. E elas plantaram, elas regaram. E o menino saiu, Timóteo, um pastor, a qual o maior missionário tinha ele como pupilo, tinha ele como aquele de confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, minhas queridas irmãs, meninas Déboras, a história de Lloyd e de Eunice não é uma exceção. Nem também é uma exclusividade. É um modelo para todos nós.
É a prova de que Deus usa mães comuns para realizar coisas extraordinárias. Seu lar não é apenas uma casa. É um campo de treinamento, um santuário, um lugar onde a fé floresce, onde a fé é vivida, onde a fé é testemunhada, onde o poder de Deus manifesta-se dia após dia. Portanto, nessa tarde chuvosa, que cada uma de vocês saia daqui renovada no propósito de ser Débora, de estar de joelho e de transmitir uma herança eterna para os seus filhos. Porque a herança que nós vamos deixar para eles é eterna, aleluia. Às vezes, quando nós deixamos a herança financeira, ela se acaba no caixão, não é? Eu recebo a herança, mas quando eu morrer, não levo. Mas e a salvação? É eterna, aleluia. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco. Esperamos em Deus que todos tenham um dia abençoado, um início de semana sob os cuidados do Pai e as bênçãos do Senhor Jesus sobre a sua vida e sobre toda a sua família. E até amanhã, se Deus quiser.